Quem tem Bíblia aí? Levante, por favor. Abra a tua Bíblia, Marcos 15, em nome de Jesus. Eu preciso que você me ajude nessa noite. Eu preciso que você me ajude nessa leitura. É uma leitura bem grandinha, mas o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Eu lembro que Neemias, ele vai construir os muros, a cidade, para proteger a cidade. E Esdras, ele pega o livro da lei, o livro sagrado, e lê o texto sagrado. E ocorre pela leitura da palavra do Senhor, um grande avivamento. Amém? Você crê que essa palavra ela é viva e eficaz? Você crê que você está lendo um livro sagrado? Então, com reverência à palavra do Senhor, pegue esse texto. E quando eu parar, você continue. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz assim o título: Jesus julgado por Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. Então, ligando aqui é amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. O quarto, a igreja, em nome de Jesus. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. O 6. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. Eles pediram que fizesse como sempre tinha feito, mas olha o que eles pediram. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: queres que vos solte o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: que quereis, pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? 13. E esse crucifica não era dessa forma, era uma multidão gritando: crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o! 15. Nós vamos dar continuidade, mas preste atenção aqui. Pilatos viu que era por inveja, que não tinha um porquê de levar Jesus à morte. Mas ele, querendo satisfazer a multidão, porque a multidão gritava, incitada pelos sacerdotes, ele soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus, que era um castigo romano antes da cruz. E o entregou para ser crucificado. E nesse meio termo que você está vendo aí, que está tendo um julgamento de Jesus, um julgamento já condenatório, não é um julgamento para soltar, mas um julgamento já dizendo: crucifica, mata.
16 diz assim, ó, e os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. 17. Eu fiquei pensando o seguinte, enquanto o julgamento de Jesus está acontecendo, um dos soldados tem uma brilhante ideia, se é porque pode-se dizer isso, de fazer uma cruz. Uma cruz de espinho. Naquele momento, ele estava tecendo. E quando ele entrega, ele já leva Jesus e coloca aquela cruz que ele preparou na cabeça do mestre. E começaram a saudá-lo dizendo, salve Rei dos Judeus. 19. E o adoraram aqui não é o adoraram, é zombaria. Adoraram de zombaria. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Os 21. Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que um levaria. E por cima dele estava escrito a sua acusação. Qual era a acusação? E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. 28. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam um para os outros zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, eis que chama por Elias. E Jesus, dando um grande brado, expirou. De novo. E o véu do templo se rasgou. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando espiar, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. As quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. 42.
de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. O culto de Santa Ceia, o Senhor Jesus, ele disse que era para nós fazermos em memória dele. E a maior memória nós lemos o texto em que conta o sacrifício de Jesus, os momentos em que Jesus passou na cruz, louvado seja o nome do Senhor, o caminho da cruz. O capítulo 14, ele fala da Santa Ceia, um pouquinho antes desse capítulo 15 que nós lemos, mas para ler o 14, o 15, o 16, ia ficar muito extenso. Mas eu quero compartilhar com vocês que no capítulo 14 fala sobre a Santa Ceia. Jesus pede para os discípulos prepararem um lugar, e ele fala para eles irem, que eles iriam achar um homem com um cântaro na mão, e era para eles perguntarem aonde era para preparar o lugar para ser festejado ali a Páscoa. E eles foram e encontraram, conforme o Senhor Jesus disse, a palavra nos diz aqui que eles encontraram o homem com um cântaro de água. E eles seguiram esse homem, perguntou, e o homem mostrou um lugar espaçoso e eles foram preparar. E aqui eu já paro para te dizer, Jesus é organizado. A desorganização na nossa vida, ela precisa parar, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é organizado. Ele manda organizar, ele já dá um direcionamento. E eu fiquei pensando, e eu fui estudar, há um tempo atrás, porque um homem com um cântaro na mão seria tão fácil, porque naquela época não tinha encanamento, então era muito fácil encontrar as pessoas conduzindo água em cântaros. Mas isso é um serviço de mulher, e naquele momento havia um homem que recebeu no coração uma informação de fazer um serviço que não era dele, mas que tinha algo que o Senhor já tinha determinado que ele faria, e ele obedeceu. O trabalho não era para ele, mas ele obedeceu àquela ordem. Ele foi e ele serviu de condição para que aqueles discípulos encontrassem ele e ele mostrasse o lugar. E ali eles foram preparar a ceia para eles participarem. Na verdade, eles foram preparar a Páscoa, porque era o dia primeiro dos pães ázimos. Pães ázimos era o pão sem fermento, para que eles não esquecessem de quando eles saíram do Egito. Por que pão ázimo? Porque o pão com fermento você precisa, quem sabe fazer pão aí, quem faz bolo, quem faz alguma coisa que usa o fermento, sabe? Que o fermento precisa de um tempo para ele levedar, né? Ele tem que deixar lá a massa descansando e ela vai crescendo. Mas quando foi esse tempo aqui, o Senhor falou assim: vocês não vão levedar a massa, vocês vão fazer o pão ázimo, que é o pão sem fermento. Por quê? Porque não vai dar tempo. Não fique parado esperando o pão levedar, não vai dar tempo. Se prepare, organiza tudo, porque vocês vão sair. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor deixou o desígnio para que eles comemorassem a Páscoa. E ali naquele tempo o Senhor, ele sabia que a Páscoa estava se aproximando, e ele disse aos discípulos: daqui a 2 dias é a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas importa que eu vá, e que o Filho do Homem vai ser entregue. Ele já sabia de tudo.
Ele deu passo a passo do que iria acontecer. Irmãos, lendo esse texto, eu fiquei impressionada de ver. É lógico que eu já li esse texto várias vezes, mas todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor, Ele traz uma visão especial, porque Ele quer falar conosco, amém? Então, aquilo que você não viu da outra vez e você está vendo agora, é porque o Senhor está falando no profundo do coração, você precisa parar para entender. Louvado seja Deus. Eu fiquei falando, Deus, como é que o Senhor conseguiu ficar tão calmo diante de uma situação tão estressante, de algo tão perigoso, de algo de morte, angustiante, e o Senhor manteve uma calma, mandou os discípulos preparar o lugar, foi para esse lugar, e quando era para festejar a Páscoa, ele fala assim, olha, esse pacto aqui que eu estou fazendo com vocês é um novo pacto, é o novo pacto do meu sangue. E aí ele partiu o pão e ele bebeu o vinho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava dizendo, olha, ele vai ser partido por vós, ele vai ser maltratado por vós. E esse sangue, esse vinho, é o meu sangue que será derramado na cruz, para a remissão dos vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquela hora, os discípulos não estavam entendendo, mas Jesus estava falando com eles. E a Bíblia nos diz que eles cantaram um hino. Aí eu pergunto, Tiago Eliezer, como é que se você sabe que daqui a um pouco vai vir alguém, amigo teu, que vai fazer a maior traição, vai estar junto com você, vai comer com você, vai estar sorrindo com você, e vai te entregar na morte, você sabendo de tudo e está ali. E canta hinos de louvores ao Senhor. Arrepende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas. Às vezes a nossa alma está muito angustiada porque nós não prestamos atenção na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos ser mansos nos momentos em que a ira está vindo, em que o coração está angustiado, em que a raiva está querendo dominar. E não me diga que isso não vem, porque ela vem. Senão eu vou fazer como Jesus fez. Quem não tem esse pecado, tira a primeira pedra. Quantas vezes nós sentimos algo que vem dentro de nós para tirar a nossa paz, desconcertar-nos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus está ensinando aqui, ó, viva cada dia o seu dia. Viva cada momento o seu momento. Para de pensar no amanhã. Se Jesus tivesse pensado que daqui a tantas horas Judas iria entregar, que daqui a tantas horas viriam buscar ele, talvez ele já estaria angustiado, chorando naquele culto que ele fez, um novo pacto com os discípulos. Mas ele não, ele parou tudo ali. Em vez de ele festejar a Páscoa, ele faz um novo pacto. E a Bíblia nos conta que, acabando aquele momento, ele cantou um hino e foi para o monte. Oh, glória! Segundo passo que nós aprendemos aqui: sentimento ruim pode vir, e ele vem. Não duvide, porque ele vem. Cante hinos de louvores ao Senhor e vai orar. A palavra está nos dando o caminho.
e vai orar. Presta atenção. Eu já estou lendo esses capítulos aqui há alguns dias. E eu fiquei, Senhor, vou falar em Mateus, vou falar em Lucas, vou falar em Marcos, vou falar em João. Senhor, os quatro falam sobre a tua palavra, Senhor, sobre o que aconteceu ali. E todos eles vêm falando sobre o que o Senhor Jesus fez naquela noite. E eles vêm nos mostrando o caminho que o Senhor quer que nós enxerguemos na palavra dele. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a ansiedade ela está tomando conta e ela está tão normal que as pessoas já falam assim, eu tenho ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Ele já se afirmou com aquilo ali já é a vida dele. Ei! Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de ti. E a palavra não mente. A palavra é verdadeira, ela é fiel. Louvado seja Deus. Ela é poderosa em Deus. Mas para quando nós cremos na palavra que é fiel e verdadeira. Eu lembro que algumas vezes que Carlos trabalhava à noite, aliás, ele chegava tarde da noite, e eu ficava angustiada sozinha dentro de casa. E aquilo parecia que o coração queria vir para cá, batia tão forte, querendo sair pela boca. A impressão que dava era isso, de medo, pavor. E eu falei, Deus tem misericórdia. E aí eu comecei a ler a palavra do Senhor, e o Senhor me deu aquele versículo, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quando eu li esse versículo, irmão, eu falei, agora eu vou dormir. Entrei no meu quarto e fui dormir. Porque eu me apossei da palavra. A palavra diz, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. E Ele nos sustenta, irmão. O Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus foi para o monte Getsemane. Ele chama os seus discípulos, os mais achegados. E aqueles discípulos mais achegados, eles já estavam cansados, porque eles já tinham vindo do culto. Eles já tinham passado o dia caminhando com o mestre, fazendo a obra. E agora Jesus chama para o monte. Jesus vai orar. E quando chega, eles estão dormindo. Estão dormindo. Jesus fala, você não consegue ficar nem uma horinha comigo? Louvado seja o nome do Senhor. E o cansaço estava vencendo eles, e eles não estavam conseguindo. Mas eu fiquei também olhando e falando assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se sou eu que entendia o que estava para acontecer, chamasse alguém para orar e me deixasse na mão e ia dormir, eu ia ficar muito revoltada. Mas Jesus chamou eles 3 vezes e 3 vezes eles estavam dormindo. Aí Jesus diz assim, basta, já chegou a hora. Esse que é aquele que me trai já está vindo aí. Quando Jesus estava fazendo a ceia, quando ele partiu o pão, quando ele estava ministrando a ceia, ele disse assim, um de vós há de me trair. Ele disse, um de vós. E aí perguntaram, todos ficaram perguntando, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? E ele disse, é um dos 12. Ele disse quem era? Não. A todo momento o Senhor Jesus estava protegendo Judas. E a todo momento Jesus estava falando com Judas, para que Judas mudasse o que estava dentro do coração dele. Porque nós temos opções. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Nós queremos entrar por caminho errado,
peraí, vem cá, está errado ali. E ele vem falando, vem mostrando, vem falando com Judas. Ele coloca Judas num lugar de destaque. Mas Judas não se importa com nada disso, não quer ouvir, tapa os ouvidos, não adianta onde ele está sentado numa mesa com o mestre, mas não adianta. O mestre está falando, mas não adianta. O que adianta é o que ele estava no coração e o que ele colocou para fazer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Judas traiu Jesus. Ele entregou Jesus. Até hoje não se sabe muito bem o porquê que ele fez isso. Mas o que dá a entender é que Judas, ele era muito voltado para as coisas materiais. E os olhos de Judas estavam voltados à posição. Então ele queria que Jesus dominasse Roma. Ele queria que Jesus entrasse nesse contexto. Que Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Não é para isso que eu vim. Louvado seja Deus. E você, se você pegar o texto bíblico, você vai ver que Judas entrega. E ele fala assim: olha, os sumos sacerdotes, os escribas, todos eles estavam amotinados, tentando ali um jeitinho para pegar Jesus e matar. Mas eles falaram assim: que não seja durante a festa, mas foi durante a festa. E eles vão para o monte, porque Judas chegou lá e falou assim: olha, eu sei aonde ele está. Eu sei. E aí, na mesma hora, eles enviaram soldados, uma multidão, que a Bíblia diz, uma multidão com paus e espadas para prender um homem, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Judas fala assim: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Prendei-o e conduzi-o em segurança. Judas não tinha o conhecimento da intenção que estava no coração daquele sacerdote e de todo aquele povo que estava querendo pegar Jesus. Mas Judas, com a intenção de fazer algo, de entregar o mestre, ele entregou para a morte. Cuidado com atitudes que você pensa que vai fazer e vai ser bem. Cuidado para você não tomar atitude que depois você vai se arrepender, ou pior, ter remorsos como Judas teve. Porque se Judas tivesse arrependimento, ainda teria salvação para ele. Mas o que teve no coração de Judas foi remorso. E remorso não é arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Judas vem, chega até Jesus, beija Jesus. Para e pense. Alguém que anda com Jesus, que vê os milagres, que está ali lado a lado, que estava na ceia, no novo pacto, que Jesus está falando, que ele iria para a cruz, mas que alguém ali o iria julgar, que alguém ali o iria entregar. Mas ai daquele que fizesse isso. Jesus está falando no profundo do coração, e Judas está com o coração tão endurecido, irmãos, que é poder do sangue de Jesus. Se houver alguém aqui com o coração tão endurecido, peça ao Espírito Santo para quebrar teu coração. Peça ao Espírito Santo que ele limpe teu coração, a tua mente. Peça ao Espírito Santo que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Sentimento de amor, mesmo sabendo que toda a dor que ele iria passar, mesmo sabendo que iriam cuspir, mesmo sabendo que iriam bater, mesmo sabendo que iriam colocar uma cruz, mesmo sabendo que iriam se dobrar, zombar dele como adorador. Jesus não fez nada. Não é assim comigo e com você? É assim? Deus tenha misericórdia de nós.
uma simples coisa que acontece, a gente já entra em explosão. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos viver o verdadeiro Evangelho, irmãos. Que nós não venhamos sentar aqui e dizer que somos cristãos e viver uma vida que não condiz com Cristo. Que haja em nossos corações temor, que haja em nossos corações arrependimento, porque quando há arrependimento, o Espírito Santo entra e vem agir. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vem trabalhar. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, santo é o Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me maravilho que quando vieram levar Jesus, a Bíblia nos diz que os discípulos que estavam com Jesus e tinham acabado de dizer para Jesus assim: não, se você for morrer, se for preciso morrer, eu vou morrer junto contigo. Pedro foi o primeiro a falar isso. Pedro foi o primeiro a dizer isso. Se for preciso, eu vou morrer contigo. Jesus vira para Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar. E tu vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes. Pedro afoito, começa a falar, sabe o que acontece? Quando nós estamos fora de uma situação, é muito fácil falar. Mas quando nós estamos envolvidos na situação, a situação que mostra perigo, que mostra situação de medo, pavor, se você não tiver um alicerce ali, bem firme, você faz igual eles fizeram, saíram correndo, fugiram. Mas a Bíblia nos diz que Maria Madalena, algumas mulheres estavam seguindo e vendo aonde foram que levaram Jesus. Estavam seguindo tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Judas viu que aquilo que ele tinha feito tomou uma proporção que ele já não podia mais fazer nada. Vigia com o que você anda fazendo. Vigia para você não negar o mestre. Vigia para você não entregar o mestre. Vigia. Vigia para não ser tomado por um sentimento de remorso. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro, ele está naquela reunião, daquele julgamento que o sumo sacerdote fez de madrugada. Olha bem, era tudo fora do contexto, tudo fora da lei. O julgamento não podia ser naquela hora, mas a intenção era matar. Então vamos fazer, porque nós temos que fazer aquilo que queremos fazer. Então eles começaram a fazer o julgamento de Jesus na madrugada. E quando uma mulher, uma criada, viu Pedro, aí falou assim: você é um deles. Ele falou: eu não. Eu não. E ele saiu. E aí o outro disse: mas você fale com ele. A Bíblia diz, irmãos, leia aí. Ele começou a praguejar. Ele começou a tentar mudar a fala para dizer que ele não era seguidor. Eu não sei que tipo de situação tu está vivendo. Eu não sei qual é o contexto que você está. Mas não negue a Cristo. Não negue a Cristo. E mesmo se você negar, e mesmo se já aconteceu, Marta, tarde demais, já aconteceu, preste atenção. A Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro percebeu e Pedro falou: ele começou a chorar, ele foi envolto em choro. Houve um grande arrependimento daquilo que ele fez. E a Bíblia
Veja o nome de Jesus. E Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Se arrepende e volta ao primeiro amor em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus. Que você venha participar desse ato solene e saber que foi por mim, foi por você. O sacrifício de Jesus na cruz. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Valorize estar sentado aí nesse lugar. Valorize o preço que Ele pagou por tua vida. Valorize, porque o véu do templo foi rasgado. A Bíblia nos diz, nós lemos 2 vezes, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para dizer que foi algo sobrenatural. Porque ninguém iria rasgar de alto a baixo, era muito alto, rasgaria de baixo para cima. Mas quem rasgou, rasgou sabendo, abrindo caminho e dizendo: tem liberdade, entra, vem falar comigo, eu estou contigo, eu não abro mão de você. Deus te abençoe.